Galera, eu tava pensando aqui, se eu fosse, por exemplo, comprar um iPhone agora, será que compensa mais pegar um iPhone 13 ou compensa pagar um pouco a mais e já pegar um iPhone 15? Será que as diferenças entre os dois modelos aqui vale a diferença de preço? Porque um sai na faixa de 4.600, o outro sai na faixa de 3.500, 3.400, depende muito da promoção. Vou falar um pouco mais sobre preço nesse vídeo ainda, mas vamos focar nas diferenças entre os dois modelos, porque, por exemplo, para algumas pessoas o 13 já vai ser mais do que suficiente, já para outras elas já terão que ir para o 15 para ficar convencida de que tá com um modelo bom nas mãos, né? Mais ou menos isso. Galera, solta aquele like aí pra gente. Gosto muito também quando vocês comentam nos vídeos, então se tiver alguma opinião, comenta aí que eu gosto de saber a opinião de vocês. Bora falar dos dois. Olhando aqui a traseira do iPhone 15 e do iPhone 13, tem um ponto aqui que é muito mais positivo do iPhone 15, que é a questão de pegar marca de dedo. Mas isso você pode não levar tanto em consideração, porque possivelmente você vai usar uma capinha, né? É muito difícil você usar um iPhone novinho aí sem capinha, a não ser que você goste muito disso. Mas para quem usa sem capinha, aqui a marca de dedo no iPhone 13 realmente fica muito evidente. Bora então agora para algumas diferenças, ó. O iPhone 15 tem a lateral um pouco mais curvada, uma pouquinha diferença, e o iPhone 13 aqui tem a lateral mais quadrada. O iPhone 13 e o iPhone 14 são praticamente iguais em questão de design, já o iPhone 15 vai ter essa leve diferença. Na parte da tela eles são bem parecidos também, deixei até estourando um pouco aqui, só para tentar mostrar. Aqui a olho nu, o iPhone 15 é um pouquinho mais brilhante do que o iPhone 13, mas a diferença é bem pequena, ó. Coloquei os dois no máximo, tá até estourado aí na tela. Você pode perceber que aqui no iPhone 15 está um pouquinho mais claro. Mas a maior diferença fica em relação aqui ao notch, né, nessa parte de cima. O iPhone 15 já tem a frente aqui igual de um iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max. Já o iPhone 13 tem o notch ainda na parte de cima. E aqui o iPhone 15 meu tá no iOS 18, a central de controle aqui mudou. E aqui o iPhone 13 tá aqui no iOS 17 ainda. E já que eu falei do iOS, né, que é o sistema do iPhone, se você for pensar a longo prazo, o iPhone 15 vai receber mais atualizações do que o iPhone 13, né? Possivelmente umas 2 grandes atualizações a mais do que o iPhone 13. Então vamos lá, para esse primeiro ponto de design, muito parecido, tela de qualidade assim também muito boa. Os dois têm tela OLED, resolução Full HD+, porém os dois também têm tela aqui de 60 Hz, que é um dos pontos negativos considerando o preço desses aparelhos, isso comparando com os Androids. Nos iPhones, para ter tela de 120 Hz, só 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max. Agora outra diferença fica em relação aqui à entrada, né? O iPhone 13 tem entrada Lightning e no iPhone 15 chegou aqui a porta USB tipo C. Sendo sincero, é legal o iPhone 15 tá mais atualizado com USB tipo C. Você vai acabar usando um cabo para tudo, para carregar várias coisas que você tem na sua casa, mas na real mesmo essa diferença aqui para a pessoa no dia a dia não faz tanta diferença assim. Faz mais diferença no caso de você conectar aqui um microfone, conectar algum acessório com USB-C, vai ser muito mais fácil, né? Você pode usar o mesmo acessório que você usa no teu computador, você pega e coloca no iPhone com mais facilidade. Já no iPhone 13 você vai precisar de um adaptador para Lightning ou então acessórios que sejam compatíveis com essa entrada Lightning. E galera, eu sei que uma das partes mais importantes é pensar em longo prazo, né? Porque quem tá comprando o iPhone muitas das vezes quer um celular para durar, né? Você quer gastar uma vez só e depois só ficar usando o aparelho. Então vamos entrar em alguns pontos como bateria e também performance. Uma coisa que vai fazer diferença a longo prazo é o processador e a memória RAM. O iPhone 13 tem 4 GB de memória RAM e o iPhone 15 tem 6 GB de memória RAM. Isso a longo prazo vai dar uma diferença. Daqui 3 anos, mais ou menos 4 anos, o iPhone 15 vai estar lidando melhor com vários aplicativos ao mesmo tempo do que o iPhone 13. Mas eu tenho que ser sincero com vocês, no momento atual a diferença não é tão grande assim. A mesma fluidez que você tem no iPhone 15, você vai ter no iPhone 13. Então, para o momento atual, você que está pensando em pegar o celular,
talvez dá para dar uma economizada e pegar o iPhone 13, porque sim, ele vai ser fluido, todas as redes sociais aqui vão rodar muito bem, o Instagram vai muito bem nos dois, mas ainda vou falar das câmeras, né? Tem uma diferença boa de câmeras entre os dois. Mas agora de fluidez, pode ficar tranquilo que para agora tá a mesma coisa. Mesma coisa o processador. Aqui tem o A15 Bionic no iPhone 13 e o A16 Bionic no iPhone 15. Aí você deve pensar assim, ô Rodrigo, tem algo errado aí, né? Porque do 15 pro 13 são 2 anos, né? Por que era para ser o A17 aqui no 15? Só que a Apple fez o quê? No iPhone 14, ela pegou o processador do 13, deu uma leve melhorada ali na parte gráfica dele e jogou pro iPhone 14, né? Então, basicamente, iPhone 13 e 14 tem quase o mesmo processador e o upgrade veio depois no iPhone 15, que pegou o processador do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max. Mas tem muita diferença entre os dois processadores. Se você for jogar um jogo bem pesado, o iPhone 15 vai rodar melhor. Por exemplo, o Genshin Impact, você vai conseguir mais FPS no iPhone 15 do que aqui no iPhone 13. Mas para o usuário comum, mais uma vez, para o dia a dia, os dois processadores vão muito bem, não vai ter engasgo em nenhuma das tarefas do uso diário da gente aí. Na parte de bateria, para mim os dois são bem semelhantes, conseguem chegar até o final do dia. Num dia que eu acordo às 8 da manhã, por exemplo, eles vão comigo até umas 10, 11 horas da noite, aí eu coloco para carregar e pego só no outro dia. Então, nesse ponto aí também pode ficar tranquilo que os dois mandam bem. E já em outros pontos, os dois também são muito parecidos. Os dois carregam por indução, os dois têm MagSafe, né, que é aquele ímã que você consegue acoplar alguns acessórios na parte traseira do iPhone. Os dois têm som estéreo, os dois fazem pagamentos por NFC e os dois têm IP68, que é a proteção contra a água. Você pode colocar ele dentro da água, ele não vai estragar. Claro, eu acho que não cobre na garantia se você estragar o celular por água, né? Porque pode acontecer de estragar. Por mais que ele tenha proteção, não é 100% que todos os aparelhos vão resistir. Mas se você sentou na privada, o iPhone caiu dentro do vaso, por exemplo, pode ficar tranquilo que ele não vai estragar igual aquele teu Nokia tijolão que um dia estragou quando caiu da sua calça jeans. Agora eu tô gravando aqui na câmera frontal do iPhone 15 e também aqui do iPhone 13 pra gente conversar um pouquinho sobre as diferenças das câmeras, porque sim, o iPhone 15 melhorou em relação ao 13, vamos dizer assim que as câmeras do iPhone 15 são bem parecidas com o 14 Pro e com o 14 Pro Max, mais ou menos isso, né? O sensor traseiro muda em relação ao 14 Pro Max, mas ele herda na câmera traseira os 48 megapixels que chegaram na linha 14 Pro e 14 Pro Max. Mas vamos agora na câmera frontal, tem aquela diferença que a câmera frontal do iPhone 15 tem autofoco, então você consegue chegar pertinho e ele vai focar. Já no iPhone 13 aqui, não vai focar, que nem um cara comentou no vídeo esses dias. Vai focar nessa tua barba de minoxidil. Cara, e realmente eu meti minoxidil tanto na cabeça quanto na barba, eu não tinha barba. Enfim, mas a câmera traseira dá uma pequena diferença. Eu consigo ver aqui na tela que o iPhone 15 pode ser que esteja um pouquinho mais nítido, né? Agora vamos sair aqui e vamos para uma parte mais escura aqui do estúdio, sem luz, né? Como se você estivesse gravando só com a luz do teto. Você consegue perceber muita diferença em questão a ruído? Ó, mais ou menos aqui, ó. Vou tentar colocar os dois com essa luz aqui no contra. Olha o boné como é que fica, se fica com muito ruído e tal, se dá muita diferença. Então, o que eu acho? Você pega, olha essas duas imagens e pensa o seguinte, a diferença de preço que você vai pagar de um para o outro, vale essa diferença de qualidade que você está vendo aí na tela? Agora, um outro ponto que pode fazer bastante diferença para a galera é a questão do modo cinema. Eu vou colocar ele agora. Estou gravando agora com o modo cinema, olha só como fica aquele desfoque no fundo. Ó, vou colocar a estante aqui. Você consegue ver como ela fica desfocada. Mas a questão é o seguinte, no iPhone 15 faz em 4K, já no iPhone 13 aqui faz só em Full HD. Mas o 14 também faz em 4K, né? Então o 14 é uma boa opção ali de meio termo entre os dois. Mas esse tipo de vídeo aqui eu gosto pra caramba, dá um ar de câmera profissional, né? Agora eu tô gravando aqui com a câmera traseira, né? Dá a sensação de que o iPhone 15 aqui, ó, eu fico um pouquinho mais próximo à câmera principal de uma vez, né? Então, em relação ao 13, o 15 tem um pouquinho a mais de zoom na câmera principal, mas é quase irrelevante. E essa é a qualidade aqui, um teste rápido para a gente ver como que fica, como que lidam com as cores aqui, né? Vou tentar vir aqui para trás, ó. Eu não tô conseguindo me enxergar, não. Tô até gravando na vertical para deixar um vídeo do lado do outro.
aquilo que eu fiz em relação a ruído, né? Será que tem uma grande diferença? Igual eu tinha falado, o sensor do iPhone 15 tem 48 megapixels. Já o iPhone 12 tem... Ui, tô doidão! O iPhone 13 tem 12 megapixels em todas as câmeras. Mas no iPhone 15, só a câmera principal tem 48. A ultra grande angular tem 12 meu Deus, eu tô ruim na cabeça, cara. Parece que foi depois da Covid, a gente ficou meio louco. Mas a câmera frontal do 15 e do 12 também. A câmera frontal do 15 e do 13 tem 12 megapixels também. Agora gravando com a ultra grande angular nos dois aparelhos para a gente poder ver a qualidade aqui dentro do estúdio. Vamos ver também a questão do ruído, se piorou muito. Porque quando a gente grava durante o dia, todos os dois vão ficar excelentes. Mas quando a gente grava aqui no momento que está com menos luz, que a gente vai ver realmente o que melhorou de um para o outro, né? Porque quanto mais ruído tiver, pior vai ser a câmera do smartphone. Menos nitidez também, né? Então dá para perceber que os dois iPhones entregam uma qualidade muito boa, são câmeras boas, é um aparelho fluido. Para vídeo eu acho ele muito bom, para editar os vídeos dentro do celular também ele vai muito bem, a fluidez é muito boa nos iPhones em geral e os dois aqui não vão te deixar na mão. Mas em relação ao preço, né, 3.500 para 4.600, uma diferença aí bem considerável, né, galera? Mais ou menos aí R$1.100. Vale a diferença de preço? Parcelado, talvez na parcela ali não vai dar tanta diferença assim se você for encarar cada parcela, né? Então, dessa forma, pode ser que compense pegar o 15 pensando a longo prazo. Um aparelho aí que tá com um design mais atual, a ilha dinâmica, que pode ser uma diferença para várias pessoas. Além dela ser mais bonita, no meu ponto de vista só, eu acho ela mais bonita, um design mais atual, né? Ela também tem funções, né? Quando você tá recebendo notificações de aplicativo, aparece na ilha dinâmica, você consegue acessar essas notificações pela ilha dinâmica. Então, é como se você tivesse uma pequena segunda tela aí dentro do seu iPhone para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas se bem que uma tela dividida seria muito melhor, coisa que não tem no iOS. Não sei como ainda não tem, é algo que já deveriam ter feito. Mas aí, comenta pra mim qual dos dois você pegaria. Vou deixar na descrição ofertas também do iPhone 13 e do iPhone 14. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo tem até promoção parcelada. Vou deixar pra vocês lá. E tem nosso grupo de promoção também. Sempre quando sai oferta a gente manda lá. Então, entre os dois aqui, as principais diferenças são essas. Então, acaba que depende muito de vocês. Comenta pra mim qual dos dois vocês escolheriam. Eu hoje, se eu fosse escolher um dos dois, pela diferença de preço, eu acho que eu pegaria o iPhone 15. Ele vai atualizar por mais tempo, tem mais memória RAM, o modo cinema em 4K faz diferença para mim. Então, hoje eu faria isso. Mas o iPhone 13 daria conta tranquilamente para utilizar no dia a dia, sem problemas, tanto é que eu já usei ele por muito tempo. Eu acho que é isso, galera. Solta aquele like aí, foi um vídeo rápido para vocês. Espero que tenham gostado.